E para dar continuidade a este evento, temos aqui conosco o professor doutor Mário Simões, que é também o nosso atuante e parceiro de longa jornada, há mais de 25 anos trabalhamos juntos, e ele vem dar o contributo dele também como médico, professor, psiquiatra, diretor do Laboratório Limite. Ele também vem falar da vivência e da ciência, com o tema que ele vai nos dizer. Boa tarde a todos. Sinto-me muito honrado, como agente ativo da felicidade, de participar neste simpósio. E, dado o tempo que tenho para falar, vou aproveitar para dizer o quanto aprendi das culturas que não faziam parte desta cultura ocidental europeia. Eu, quando acabei medicina, fiquei com a ideia de que como tratariam outros povos as doenças, os problemas que tinham. E foi a seguir a esse pensamento que decidi, então, estudar também antropologia. E na antropologia o que me chamou mais a atenção foi saber como eram, então, esses medicine men, esses homens da medicina, como é que eles se formavam, como tratavam as doenças dentro das suas comunidades, e verifiquei que tínhamos muito que aprender. E foi isso que me levou também a escolher a área de ensino, a psiquiatria, e tentar perceber se poderia trazer algo dessas culturas indígenas para a prática ocidental, médica, sobretudo da minha área. E comecei, logo ligado estritamente à medicina, ver que havia plantas que curavam, mas que na minha faculdade não eram tidas em conta. A fitoterapia, como depois se começou a chamar, e ultimamente, cada vez mais, tem tido importância não só na comunidade, como também até de um ponto de vista económico e diria mesmo mais um público mais consciente sobre os efeitos e benefícios da utilização de plantas. E verifiquei, portanto, que nas culturas indígenas o que tinham era mesmo isso. Não tinham uma química industrial, mas era uma química que tinha uma base também, só que vinha das plantas. E foi isso que me levou a interessar bastante por a utilização de plantas, até na minha prática médica, sobretudo uma fitoterapia que se demonstrou, a posteriori, que tinha os seus efeitos válidos, consolidados, etc. Eu lembro-me de plantas, talvez de influência mais ocidental, como, por exemplo, o ginkgo biloba e outras que tinham os seus efeitos. E sempre que podia, posso dizer-vos, prescrevia exatamente uma fitoterapia que era vendida, que estava no simpósio terapêutico. Portanto, foi a primeira abordagem que eu tive de aprendizado com as culturas, a utilização das plantas. Mais tarde, verifiquei também que para tratar o xamã, o medicine man, o pajé, tinha que muitas vezes colocar-se num outro estado de consciência, diferente deste, que eu estou agora a falar, acordado. Ficava num estado de transe, num estado de sonolência, não perdia a consciência totalmente. E nesse estado tentava captar informação do outro modo, que fosse útil para a pessoa que tratava. E muitas vezes utilizava também plantas, naturalmente, desde o tabaco, mas também a ayahuasca, que lhe dava a possibilidade de intuir métodos terapêuticos, de resolver questões possivelmente que tinham a ver com a situação daquele paciente na tribo, e muitas vezes administrava também essas plantas para colocar as pessoas num estado que lhes permitia uma catarse, pôr para fora toda a sua problemática, e, portanto, todos os psicodélicos que utilizam desde, enfim, lianas, cipós, a ayahuasca, como já disse, mas também os cogumelos,
sem dúvida, mas também na Europa, curiosamente, e ultimamente se está a utilizar bastante a dietilamida do ácido lisérgico, que vem de um fungo do centeio. E, portanto, de novo, eu continuei a aprender com essas culturas indígenas tudo aquilo que traziam. Não fiquei contente com isso, porque comecei a interessar-me também por áreas de fronteira, isto é, já não tinham a ver com o que se passava na vida do dia a dia, mas também com ancestrais que tinham partido, que já cá não estavam connosco, mas que muitas vezes dava a impressão que queriam dizer algo, que mantinham um tráfico, um trânsito entre o mundo espiritual e este mundo. E comecei também a interessar-me por esse aspecto. Se era possível obter informação de um mundo que não se palpa, que não se mede, que não se pesa, que não é tangível, mas que estava muito presente não só na minha clínica de pessoas que tinham perdido os seus pais, irmãos, sentiam que havia algo que faltou dizer, e eu tentei também perceber se haveria algum processo de comunicar com esse mundo dito espiritual. E vi que nas culturas indígenas também havia essa possibilidade. Então fui estudar de novo, experimentei e de novo vamos chegar à conclusão que era possível colocar as pessoas num outro estado de consciência mais ampliado, através das plantas, dos psicodélicos, através da dança, através dos ritmos de tambores, que entrava-se num outro estado, diferente deste em que eu estou a falar agora, e que era possível contactar com essas entidades ditas mais espirituais. Isso levou-me, por exemplo, a desenvolver um processo de induzir experiências de quase morte, chamadas no Ocidente assim, que eu diria experiências de vida após a vida, para não criar receios, em que eu utilizava esses tipos de relaxamento, de respiração, de sons rítmicos, etc., para que as pessoas entrassem numa experiência induzida, facilitada, como se simulasse a sua própria morte e, eventualmente, contactasse com outros seres do outro mundo, mas também para, sobretudo, no Ocidente, retirar o medo da morte em pessoas que estavam em enfermarias de cuidados paliativos. E essa foi a minha última, digamos, odisseia, aventura no mundo dos estados ampliados de consciência. Isto para vos dar a ideia, portanto, do que eu aprendi bastante com toda esta, digamos, cultura, sabedoria ligada à natureza, que já que a professora Helena Marus falou, mas também, sobretudo, aprendi algo que é a simplicidade. Quer dizer, temos que nos reduzir a uma certa simplicidade para conseguirmos, de certo modo, captar o essencial. Isso foi também algo que eu aprendi no contacto com estas culturas ditas indígenas, que têm a sua própria nação, sem dúvida. Portanto, eu só posso dizer, depois desta minha mini palestra, digamos assim, agradecer o quanto aprendi com a sabedoria dos povos indígenas. Muito obrigado. Ascanu, professor. Gostei dessa palavrinha. Bom, gratidão. Gratidão é fundamental, isso nós aprendemos já no estudo da saúde mental, na psicologia positiva, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E o professor disse aqui a importância da simplicidade. E o Dr. Bach, do Sistema Floral, ele disse o seguinte, que a simplicidade desse método não invalide ou que coloque em dúvida a eficácia do mesmo. Então, acho que isso é algo para meditarmos. E por falar em gratidão, nós temos que ser. E eu quero deixar aqui
a minha mais profunda gratidão a todas as pessoas que diretamente e indiretamente, que foram muitas, que contribuíram para... Então, tem som? Eu quero, então, agradecer algumas pessoas em especiais. Eu quero agradecer a doutora Carla Martins, que foi incansável todas as faculdades dentro da Universidade de Lisboa para que a gente pudesse ter realmente esse espaço. Ao Joseph Stigma, que ele, na realidade, ele é o propulsor e foi a pessoa que começou, em 2009, a colocar essa minha ação com os povos indígenas, quando eu estava no Brasil, e fomos fazer uma turnê pelo Nordeste, na Bahia, e foi ele que, de uma certa forma, como alemão, e eu, bisneta de Índia, que começamos essa história de anos e anos passados, dessa minha identidade com os povos indígenas. Gratidão, Yusuf. E dando continuidade a este evento, nós vamos agora ouvir a doutora Gilda Moura, que é investigadora também dos estados ampliados da consciência. A Gilda trabalhou conosco durante muitos anos, retornou ao Brasil, ela tem um Instituto Gilda Moura, com muitas pesquisas e muitos seguidores, e agora ela está novamente em Portugal. Formamos também uma tribo. Então, vamos ouvir a Gilda Moura. Boa tarde, Marisa, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por esse encontro com essa mesa muito interessante, ao xamã João, por estar aí dividindo conosco o seu saber e as suas vivências, que é extremamente importante essa troca. Eu sempre tive um interesse enorme em estados alterados da consciência, que antes eu talvez não entendesse que fosse isso, mas desde que me formei, eu fui tentar estudar, justamente ligado à arte, né, com a doutora no hospital, eu queria entender o que era a diferença entre esquizofrenia e mediunidade. Quer dizer, já esses estados diferentes da consciência me chamavam a atenção. E muitos anos, com a doutora Anísia da Silveira, eu estudei e vi todos aqueles desenhos dos esquizofrênicos para tentar entender como é que esse mecanismo funcionava, e o que era ser saudável e não ser saudável, e o que ajudava as pessoas a poderem ser mais alegres, né, mais felizes, e ter a capacidade dessa transformação. E foi assim que eu fui procurar estudar os chamados fenômenos anômalos, ou pessoas que passam por experiências muito fortes que transformam a sua consciência, ampliando, não é? E dentro dessa busca, eu fui estudar xamanismo, eu fui estudar antropologia, né? E nessas viagens, fui parar primeiro no Pará. E aí no Pará eu vou ter a primeira experiência interessante, que vai me chamar a atenção para muita coisa com relação a toda a Amazônia, a todos os povos, não só os povos que vivem lá, mas os possíveis povos que já viveram. Eu fui conhecer um índio, numa tábua indígena, porque eu tinha encontrado a filha que me disse que o pai conversava com as iaras, né? E tudo isso me interessava, inclusive o folclore brasileiro, como é que isso era retratado nessa época. E indo conhecer esse índio tem uma expressão muito interessante, que ele olha para mim e diz que a maioria das pessoas que iam lá eram pinto-pintado, que eu não era pinto-pintado, que ele podia então me dizer que ele não conversava com as iaras, mas ele viu uma luz muito forte em cima do rio, e quando ele via essa luz, ele escutava, a sabedoria vinha dentro na sua cabeça, quer dizer, o estado de consciência dele se alterava e ele tinha acesso a informações. E o mais interessante é que essas informações viriam de uma sociedade muito avançada e muito inteligente,
que teria vivido na Amazônia e que um cataclisma tinha passado por uma outra dimensão, mas que esses seres continuavam ali a ajudar os povos da Amazônia e os povos do Brasil. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou muita atenção, o que seria isso, quer dizer, e que estado alterado de consciência que os xamãs também chegavam, que também dentro dos meus estudos, o entender, uma outra parte que me interessava além da esquizofrenia, que era também a parte por que os xamãs não tinham esse estado de consciência e nunca se perdiam, eram considerados loucos ou tinha epilepsia, e isso era considerado um dom de Deus. E para a nossa medicina não era. Então, tudo isso que estava ligado aos estados alterados me interessava. E então foi a minha primeira experiência. E a segunda, quando eu retorno, eu passo pela Bahia e fui conhecer uma mãe de santo, menininha de Cantuá, e que vai me dizer que os encantados iam me proteger nesse trabalho. Quer dizer, quem são os encantados? Né? Tem muito a ver também com todo esse conhecimento que vai sendo acessado através das pessoas que mudam o estado de consciência e que são capazes de receber esses ensinamentos. Então, isso tudo continua me chamando a atenção e eu fui cada vez mais me aprofundando nos estudos dos estados alterados de consciência. E aí, finalmente, eu vou ser convidada e vou participar de um congresso na Amazônia chamado Tecnologias do Sagrado, que foi justamente para estudar o efeito daquilo que o Dr. Mário Simões estavam falando, da ayahuasca e de todas as outras substâncias que alteram o estado, não é? E que, ao alterar o estado, as pessoas também podem se modificar. E eu fui percebendo que as pessoas, principalmente quem passavam por fenômenos anômalos, tipo a luz, que aquele índio via, tá? E que essa luz, alterando esse estado, essas pessoas alargavam a sua consciência e passavam a ter uma consciência mais cósmica. Então, isso me chama muita atenção, que sempre eu tive interesse nisso, não é? E dentro desse congresso, eu também vou ser levada a um fenômeno que estava acontecendo numa fazenda ali perto, e vou passar junto com outros investigadores, inclusive o psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, que estava comigo, por um fenômeno de muitas luzes, tá? No céu, muito forte, que vai também modificar muito a minha consciência a partir dali. Tá? Então, com o tempo, eu resolvi começar a juntar, que a Marisa falou que eu tenho um instituto, eu queria pesquisar, eu sabia que tudo isso existia, mas eu queria ver qual era o efeito disso no cérebro. E é quando eu vou fazer um trabalho com uma universidade americana, vou colocar eletrodo na cabeça de médiuns, vou colocar na cabeça de gente que tomou ayahuasca, vou colocar na cabeça de pessoas que passaram por fenômenos anômalos, tipo contato, não é? E aí eu vou perceber uma ativação, gente, nos frontais das pessoas, que era de uma frequência mais alta e tinha muita força. Então, significava que as pessoas que passavam por fenômenos estranhos, inclusive como xamãs na Amazônia, não é? Que passam a ter essas vivências com saídas, e passam a ver luzes, e passam a ver seres, ver tudo isso, que essa modificação da consciência era importante. Era importante porque dava uma clareza. Essas pessoas, se entram, por exemplo, falando de saúde mental, se elas entram num estado mais depressivo ou mais triste, com facilidade elas transformam isso, porque elas têm essa facilidade de alterar seu estado para essa frequência mais alta. Então, tudo isso, para mim, passou a ser muito importante, né? E dentro desse instituto, nós estamos justamente estudando terapias também, terapias energéticas, terapias espirituais, saber a diferença disso com relação às convencionais, não é? E o quanto nós podemos integrar esses saberes, não é? Que é uma das funções desse encontro hoje, essa possibilidade da integração de saberes, saberes ancestrais, seja os saberes ancestrais conhecidos e estudados, como o xamã estuda na floresta, as ervas e tudo que lhe passaram os seus ancestrais, como também esses saberes ancestrais que, quando amplia a consciência no estado xamânico
ou num estado de um contato diferente, tá? Com outra dimensão, com outros seres ou com outros mundos, tá? Como aquele índio me contou, com aquela luz, isso lhe acontecia. Também acessamos saberes ancestrais, quem sabe que estão codificados em frequências diferentes do nosso cotidiano. E por isso o meu estudo das frequências. Quer dizer, eu tenho um interesse muito grande de entender as frequências cerebrais nesse sentido de qual acesso que vamos tendo para ter cada vez mais a possibilidade desses acessos. Então, essa troca com quem tem vivências simples e vivências comuns, e vivências da floresta, e vivências do todo dia, e essas vivências dessa ampliação, seja com substância ou sem substâncias, tá? Porque eu acho que uma grande parte na floresta, muitos usam substâncias variadas, como o doutor Mário, inclusive, falou, né? O que tudo isso pode nos ajudar a sermos mais felizes, ter uma saúde mais ordenada, uma saúde mais equilibrada, uma saúde em que possamos realmente fazer as coisas com prazer, com felicidade, com amor, para realmente podermos ter essas trocas com todas as pessoas que passam por fenômenos anômalos e não considerar esses fenômenos ou essas pessoas como problemáticas ou com problemas de saúde mental e não ao contrário, quer dizer, pessoas que acessam outras realidades ou acessam outros níveis que podem realmente trazer saberes, que podem nos ajudar a criar uma sociedade mais natural, mais humana, mais amiga, com mais amor, e principalmente agora que estamos vivendo momentos mais difíceis no planeta e passamos por situações mais difíceis, e cada vez mais isso vai nos trazendo. Então, cada vez mais também a Amazônia me chama. Eu nunca escrevi sobre essas vivências fortíssimas que eu tive na Amazônia, nem a possibilidade de tudo isso existir. Então, essa troca com os xamãs e com os índios que ainda preservam a sua sabedoria ancestral pode nos ajudar também a trazer conhecimentos novos e alcances novos de outros tipos de sabedorias decodificados em frequências diferentes, mas que com ampliação da nossa consciência nós podemos viver melhor, com mais felicidade e chegarmos lá, tá? Era isso que eu tinha para trocar com vocês, tá? Obrigada. Muito bem. Os encantados. Eu costumo dizer que felicidade é quando nós temos um olhar de encantamento. É aquele olhar que nos leva para a nossa criança interior, aquela criança espontânea e que é pura, inocente e que está aberta ao olhar para o mundo. Encantados. E eu fico aqui me questionando, como profissional de saúde, quantos e quantos encantados, por vezes, foram discriminados e rotulados de não saudáveis. Reflitam sobre isto.